Meow. Após o enorme sucesso do primeiro Batman, a Warner Bros. Estava pronta para iniciar a produção de um novo filme. Eles até salvaram os cenários nos estúdios, mas, querendo dar uma pequena pausa, Tim Burton fez Edward Mãos de Tesoura, e enquanto isso, o estúdio decidiu mover a produção da Inglaterra para um estúdio da Warner na Califórnia, para torná-la um pouco mais atraente. E se você que é novo por aqui e ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal e deixe seu like. Ainda assim, Burton não queria voltar e estava muito relutante. Ele sentia que já havia feito o seu filme do Batman e não tinha mais nada a dizer com o personagem. As coisas mudaram quando o estúdio abordou e deu liberdade total criativa para fazer do filme. Simplesmente um filme de Tim Burton. Isso mesmo. E isso permitiu que Burton realmente abraçasse todas as suas tendências estranhas e criasse algo completamente único. Eles também rebaixaram Peter Gruber e John Peters de produtores para produtores executivos. Burton até pediu que Peters fosse banido do set devido aos desentendimentos criativos que ele havia tido com Tim no filme original. E assim, Burton concordou. E então, um novo roteiro foi desenvolvido e o estúdio queria, dessa vez, o Pinguim como principal vilão, enquanto Burton e Han queriam a Mulher Gato. Para agradar ambas as partes, tanto a Mulher Gato quanto o Pinguim foram usados na história. Han, originalmente, criou um roteiro que trazia de volta Vic Vale e até mesmo introduzia o Robin, o parceiro do Batman. O enredo principal giraria em torno da Mulher Gato e do Pinguim tentando invadir a Batcaverna para encontrar um tesouro secreto. Quase parece um episódio do programa de TV do Batman dos anos 60. Insatisfeito com o roteiro de Han, Burton trouxe o roteirista Daniel Waters, que impressionou com os haters. Foi o Waters que introduziu o personagem Max Schreck, querendo mostrar que os verdadeiros vilões do mundo não necessariamente usam trajes assustadores, mas se vestem em ternos de negócios e agem como se estivessem fazendo o que é certo. Também apresentaria o Pinguim concorrendo para prefeito, o que ironicamente foi o enredo de um antigo episódio de Batman com 2 vilões diferentes. Alguns personagens foram removidos, pois o roteiro tinha muitos personagens, o que levou Vic Vale, Robin e Harvey Dent a serem removidos do roteiro. Vic Vale foi considerada desnecessária, já que estavam estabelecendo um romance entre Batman e a Mulher Gato. E embora Billy Dee Williams quisesse reprisar o seu papel como Harvey Dent, Waters não achou que Harvey funcionasse como cúmplice do Pinguim. Então, ele usou Max Schreck em seu lugar. O estúdio pediu Robin e ele foi apresentado em rascunhos iniciais. E Marlon Wayans até foi escalado e pagou pelo papel, mas optaram por excluir o seu personagem antes das filmagens e guardá-lo para filmes futuros. A partir daí, Wesley Strike assumiu como roteirista e foi o roteirista no set durante as filmagens. Burton e Strike decidiram focar na história de Oswald Cobblepot, também conhecido como o Pinguim, tentando se tornar prefeito, enquanto secretamente planejava matar todos os filhos primogênitos de Gotham. A campanha do Pinguim é financiada pelo empresário corrupto Max Schreck, que tentou matar sua assistente Selina Kyle. Em vez disso, ela renasce como a Mulher Gato e está sedenta por vingança. Batman é encarregado de detê-los enquanto um romance complicado se forma com Kyle. Um dos aspectos mais fascinantes que Burton buscou explorar foi o paralelo entre Bruce Wayne e Oswald Cobblepot. Ambos eram filhos da elite de Gotham, mas saíram disso em lados opostos da tragédia. E a principal diferença entre os dois parece ser o amor dos pais. Bruce tem seu forte senso de moral e justiça por causa da orientação de seus pais, e Oswald, por outro lado, foi abandonado por seus pais e deixado para se virar sozinho. Não é difícil ver que um ser se torna um herói e o outro se torna um vilão. É um dilema intrigante, mas Burton ainda teve que garantir que tivesse os atores certos
para interpretá-los. Retornando ao papel de Bruce Wayne, o Batman estava Michael Keaton. Ele havia conquistado uma legião de fãs com sua atuação e recebeu um aumento significativo para isso. Mas mesmo assim, Keaton teve dificuldades em retornar ao papel, pois nunca havia participado de uma sequência. Ele se viu parodiando sua performance original no primeiro dia de filmagem. Após algumas reflexões, Keaton decidiu abraçar o personagem como se fosse a primeira vez, o que torna seu Bruce Wayne um pouco mais leve e brincalhão do que o mostrado anteriormente. Danny DeVito era realmente a única pessoa considerada para o papel do Pinguim. Até mesmo as conversas informais o consideravam ideal para o personagem. E ele foi o único ator ditado pelo estúdio. A representação dele é diferente de qualquer coisa vista nos quadrinhos. Enquanto a versão Burgess Meredith do personagem apresentava uma mentalidade de chefe de máfia, a versão de DeVito é um psicopata puro. Ele mata sem pensar e deseja uma vingança brutal contra aqueles que o prejudicaram. Essa maldade se reflete à sua aparência física, né? Como ele se assemelha a um pinguim, com o seu nariz grande e suas asas. É um design de personalidade espetacular e uma das muitas razões pelas quais o Pinguim é tão memorável. A especulação em torno do personagem havia sido tão intensa e a produção tão secreta que, quando fotos do set foram vazadas, a Warner Bros. Contratou um detetive particular para descobrir quem as vazou. Parece algo que a Marvel faria hoje em dia. O papel da Mulher Gato e sua alter ego, Selina Kyle, foram originalmente escalados com Annette Bening, mas pouco antes da produção, Bening teve que ligar para Burton para informar que estava grávida. Dada a quantidade de cenas de ação, então ela teve que ser substituída. Então, Michelle Pfeiffer vestiu o traje justo da Mulher Gato e trouxe muitos momentos icônicos por conta de sua interpretação. Lembra daquela cena dela chicoteando as cabeças de 4 manequins? Pois é, Pfeiffer fez isso na primeira tomada. Ela realmente incorporou o papel. Sua transformação de uma secreta dócil para a icônica ladra de gatos é brilhante. Mais de 60 trajes de gato foram usados durante a produção, e eles constantemente se rasgavam, a um custo de $1.000 cada. Não era barato, mas o seu comprometimento com o papel era inabalável. E aqui está um detalhe super interessante. Lembram daquela cena onde ela engole o pássaro no filme? Pois é, aquela cena é real, não era uma marionete ou algo do tipo. Pfeiffer achou que parecia falsos demais, então ela optou pelos pássaros de verdade. Pois é, Michael Gold retornou ao papel de Alfred, desempenhando o mesmo papel de sempre, auxiliando Bruce. Ele ainda oferece alguns dos melhores momentos, mas ainda assim seu papel parece um pouco menos desenvolvido. Christopher Walken foi escalado como Max Schreck, o empresário que ajudou a financiar a louca corrida de campanha do Pinguim para prefeito. Inicialmente, Burton queria David Bowie para o papel, mas ele recusou para aparecer em Twin Peaks, Os Últimos Dias. A principal razão de Burton para não querer o Walken foi bastante simples. Ele tinha medo. Sim, ele tinha medo dele. Eu diria que essa característica assustadora certamente se encaixou no papel. Paul Rubens apareceu na abertura como Sr. Cobblepot, o terrível pai de Oswald. Originalmente, Burton queria que Burgess Meredith pudesse interpretar o papel, mas Meredith havia sido o Pinguim na antiga série do Batman de Adam West, o que teria sido uma boa referência, mas a sua saúde debilitada o impediu de assumir o papel. Pat Hingle retornou como comissário Jim Gordon, mas ele continua tendo muito pouco a fazer. Burton criticou o processo de pré-produção deste filme, já que era uma franquia em crescimento. Ele teve reuniões com executivos de brinquedos sobre personagens que ainda estavam em desenvolvimento.
De repente, decisões criativas estavam sendo tomadas para satisfazer uma forma totalmente diferente de receita além das vendas de ingressos. O traje do Batman foi redesenhado, mas eles mantiveram a aparência geral do primeiro filme. A anatomia humana da armadura foi substituída por um estilo mais moderno. Eles também buscaram torná-lo um pouco mais funcional para Keaton e seu dublê. Essas pequenas mudanças estão por todo o filme, incluindo a grande transformação do Batmóvel, no entanto, no segundo ato. O designer de produção Anton Furst não pôde retornar, apesar de ter vencido um Oscar pelo primeiro filme devido a obrigações contratuais. Bill Wells o substituiu e solidificou ainda mais a sensação de distopia bizarra de Gotham City. Mas enquanto Furst optava por uma estética mais suja e sombria, o Wells usava uma paleta de cores variadas para dar textura ao mundo e isso realmente funcionou. A estética de Natal misturada com a aparência mais circense da gangue Red tornou o filme distinto mesmo 30 anos depois. A jornada pelo zoológico abandonado coberto de neve, revelando que é o esconderijo do pinguim, é genial. Claro, é lá que a base dele estaria. Uma das imagens mais memoráveis do filme é o exército de pinguins que desce sobre Gotham. A produção queria pinguins rei, mas eles só eram domesticados em uma área lá na Inglaterra. Então eles tiveram que ser transportados para os Estados Unidos e mantidos em instalações frias. E mesmo assim, os pinguins são apenas animais e não eram capazes de fazer muito além de marchar. Portanto, se você vê alguém interagindo com os pinguins, é um fantoche, uma combinação de animatrônicos e pessoas com trajes. E Stan Winston forneceu efeitos visuais realmente incríveis e de maneira hilária o filme até fez piada com algo que realmente havia irritado os fãs no filme anterior, a segurança que permitiu que Vic Vale entrasse na Batcaverna. Essa autoconsciência parecia inédita na época. O estúdio até tinha consciência de que a personagem da Mulher Gato seria grande para eles. Então gastaram $500 mil para uma refilmagem de última hora. Originalmente, o destino da Mulher Gato era muito mais ambíguo, mas o estúdio queria deixar mais claro que ela sobreviveu ao evento todo, além de acharem que isso se relacionaria com o final do primeiro filme. Depois de muito estresse da equipe criativa, o novo final foi inserido pouco antes do lançamento. Danny Elfman retornou para compor a música, e o resultado é ainda mais grandioso do que seu trabalho anterior, devido ao maior controle criativo de Burton. Não há músicas de Prince dessa vez, e ao invés disso, uma única música de Susie and the Banshees, intitulada Face to Face, foi produzida para o filme. Você pode ouvir partes da música durante o grande baile de máscaras, mas ela é apresentada de forma bem mais discreta que as músicas do Prince. Batman Returns foi lançado nos cinemas em 19 de junho de 1992 e arrecadou $45 milhões em seu fim de semana de abertura. Isso foi um pouco melhor do que o filme anterior, mas a reação foi bastante polarizada. Muitos acharam que era muito sombrio e não condizente com um filme de quadrinhos como deveria ser, principalmente porque a abertura do filme envolve um gato sendo morto e pais jogando um bebê em um rio. Não é exatamente uma diversão leve para a família. E isso resultou em uma bilheteria menor do que a do primeiro filme, arrecadando $266 milhões em todo o mundo. Grupos de pais se opuseram ao filme devido à sua natureza sombria, alegando que ele ainda estava sendo comercializado para crianças apesar de sua tonalidade. E há um certo grau de verdade nisso, já que houve uma promoção de junto ao McDonald's que apresentava o pinguim, cuja imagem era bastante assustadora. O estúdio apenas apontou para a classificação do filme como forma de defesa. Colocar isso nos lanches do McDonald's ainda parecia questionável.
Embora continuassem a tendência das novelizações, Batman Returns não foi tão bem sucedido quanto ao seu antecessor, incapaz de entrar na lista de best-seller do The New York Times. Em termos de lançamento em vídeo doméstico, Batman Returns foi um grande sucesso em VHS e Laserdisc. Infelizmente, a última vez que a Warner realmente fez algo com o filme foi em 2005, isso mesmo. Mesmo o lançamento mais recente em 4K é apenas uma reformulação das edições anteriores. Dada a paisagem recente dos filmes de quadrinhos, seria interessante ver uma retrospectiva mais moderna do elenco e dos criadores. Seria uma pena se eu não falasse sobre a tremenda influência de Batman Returns na série animada de Batman, com a trilha sonora de Danny Elfman. A série se inspirou muito em Burton, ao mesmo tempo que explorava profundamente as origens dos quadrinhos. Frequentemente é considerada o padrão de qualidade para as mídias do Batman, e isso não teria sido possível sem os filmes do Batman de Burton. Michael Keaton apareceu no filme The Flash ao lado de Ezra Miller e vestiu o traje do Batman mais uma vez. Embora Michelle Pfeiffer nunca tenha voltado ao universo DC, ela está atualmente no MCU como Janet Van Dyne, a Vespa original em Homem-Formiga. Embora nenhum dos principais membros do elenco tenha aparecido em outro trabalho da DC, você pode reconhecer um dos palhaços do Pinguim, que é o Doug Jones. Você pode reconhecê-lo como a criatura de A Forma da Água, Abe Sapien de Hellboy, ou até mesmo como um dos melhores vilões de Buffy. Embora Batman Returns de Tim Burton tenha sido mais sombrio do que a maioria esperava, é essa tonalidade única que realmente o destaca. E se você gostou desse vídeo, confira o primeiro vídeo dessa série de Batman de Tim Burton, que está aparecendo aqui na tela para vocês. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau!